Oi, terceiro ano, tudo bem? A Pro tá aqui mais uma vez, agora com a aulinha número 2, tá? De ciências, onde hoje nós iremos trabalhar a questão da qualidade da água, forma de tratamento da água, tá? E aí, posteriormente, o mesmo processo, vocês irão responder as atividades e mandar a atividade para a Pro. E logo em seguida, vocês irão receber um vídeo com a correção, tá? Para vocês estarem observando se vocês erraram, se vocês acertaram. Caso tenha alguma dúvida, recorre à Pro no WhatsApp. Pro, não entendi, me ajuda. Essa resposta tá certa, como é que fica isso aqui? Porque nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível, com muito carinho, muito amor e muita dedicação, certo? Vamos lá? Bom, a aula de hoje está presente nas páginas 36, 37 e 38 e a atividade que vocês irão realizar será da página 39 e 40. Gente, o vídeo é gravado, vocês podem assistir a aula quantas vezes for preciso. As aulas são elaboradas com base no conteúdo que está no livro de vocês, em relação também à sequência que eu utilizo aqui no conteúdo dessa aula. Eu vou utilizando a sequência do livro, tá? E eu estou aqui para atender todos vocês. Qualquer dúvida, podem procurar a Pro, ok? Vamos lá? Bem, tratamento de água. A Pro vai jogar essa foto, esse esquema na tela para vocês entenderem como é que acontece o processo de tratamento da água. Gente, nós seres vivos, nenhum tipo de ser vivo consegue viver sem água, tá? A gente precisa consumir água, beber bastante água. E a gente precisa de água para cozinhar, a gente precisa de água para tomar banho, mas a água que a gente utiliza, ela não pode ser usada de qualquer jeito, então ela passa por um processo de tratamento nas ETAs, que são as estações de tratamento da água, tá? Então eu vou mostrar para vocês a imagem e vou falando como é que tudo isso acontece. Vamos lá? Bem, observem aí. Então, gente, a água ela é puxada das represas e jogada em umas piscinas bem grandonas, tá? Então, cada piscina vai dar um tratamento à água. Aí ela recebe o tratamento e passa para a próxima etapa. Então, o primeiro processo no tratamento da água é a absorção da água da represa para jogar em um tanque, tá? No primeiro tanque, a água vai receber um produtinho chamado sulfato de alumínio. Nesse tanque, o sulfato de alumínio ele vai servir como um imã. Ele vai pegar a sujeira e vai, assim, sugar, como se fosse um imã mesmo. E a sujeira vai ficar acumulada em forma de flocos, como se fossem uns flocos de neve, mas na verdade são flocos de sujeira, tá? Então, aí essa água, depois de receber esse produtinho, ele vai para o próximo tanque. Esses tanques, eles ficam lado a lado, tá? Então, ele vai para o próximo tanque. Vamos ver o que acontece no próximo. Então, no próximo tanque, após receber o sulfato de alumínio, ela vai passar por um processo de floculação, que são os flocos de sujeira. E aí eles vão formando flocos e a água é jogada em outro tanque chamado de decantação. Nesse tanque de decantação, a sujeira vai ficar toda embaixo, porque ela tá tão pesada, porque ela se juntou, formou aqueles flocos, os flocos descem e a água fica mais em cima, tá? Então, essa parte da água que tá em cima, ela vai passar para outro tanque, para receber outro tratamento. Acontece que nesse outro tanque vai ter cascalho e areia, então a água passa por ele, lá no cascalho ele vai caindo até chegar lá embaixo, então a água vai ser o quê? Filtrada. Esse cascalho e essa areia, ela vai filtrar a água e tirar as impurezas que existem, tá? E vai colocar numa reserva, num reservatório, onde vai receber o cloro, né? Para matar as impurezas que sobraram, porque a gente tirou a sujeira grande, mas a pequenininha ficou. Então, pode ser que exista algum micro-organismo que possa causar doença. Então, nesse último tanque, eles vão colocar o cloro para matar os micro-organismos, tá? Existem cidades que utilizam o flúor para matar a cárie da população, mas não são todas as estações que trabalham com esse método, tá? Normalmente, no cloro, ela já para e já joga a água na caixa grande, a caixa d'água da cidade, para a partir dali ela ser distribuída para toda a população, ok?
ok? Então, a água ela passa por uma estação de tratamento, ela precisa ser tratada, ela não pode ser utilizada do jeito que ela vem do rio, certo? Sobre a qualidade da água, nós temos água potável. O que é água potável, Pro? São águas que são livres de impurezas, tá? Na verdade, essa água, ela serve para consumo, ela é extraída de fontes e ainda passa por limpeza e filtração antes de ser engarrafada, de ser utilizada. O processo de purificação da água se dá por duas formas, tá? A filtração, todo mundo já ouviu falar no filtro, né? Em casa vocês devem ter um filtro, a mamãe deve ter um filtro, tá? Então, o filtro, ele tem a vela. Na vela, gente, o material da vela, ele é poroso. Pô, como assim? Ele é cheio de poros, ele é todo cascudinho, assim. Se você passar a mão, ele não é lisinho, ele é cheio de poros que vai fazer com que as impurezas fiquem retidas ali. Então, a vela de um filtro, quando a mamãe tirar para lavar, você pode pedir para ver. Ela fica toda suja. Por quê? Porque ela retém as impurezas da água. E aí ela filtra a água e a água vem limpinha para você beber. E temos também outro processo chamado de esterilização, que é quando a gente ferve a água, matando tudo de ruim que tem ali. Mas eu vou contar um segredo para vocês. A Pro já tentou beber água fervida. Gente, mas o gosto é horrível. Eu não consegui beber. Tá? Ela fica limpinha e tudo, mas para consumo ela não fica legal, tá? Só se servir para outra coisa, mas para beber o gosto muda muito, fica um gosto ruim, tá? Gente, então, como a Pro falou na aula passada, é muito importante a gente economizar água. Eu até falei na aula do ciclo da água. Gente, a água ela não acaba. Ela passa por um processo de ciclo e esse ciclo, ele é muito lento. Então, a quantidade de água que a gente perde para a atmosfera é muito grande e é rápido. Então, ela volta numa proporção muito lenta. Então, é importante a gente economizar por conta disso. A nossa geração pode não acompanhar esse retorno da água, tá? Então, assim... Então, por isso devemos economizar, que é sobre o que a gente vai falar agora, certo? O que isso nos traz? Na verdade, é um recurso escasso e precisa ser consumida com tratamento especial, né? Muitas pessoas gastam muita água, utilizam a água de forma ineficiente, lavam calçadas. Eu já vi pessoas abrirem a torneira e ficar conversando, escovando os dentes e a torneira derramando água. Tem aquelas pessoas que cantam horrivelmente no chuveiro e ficam ali gastando água. Tem pessoas que gostam de lavar a calçada. Tudo isso, gente, é utilização de água de forma errada. A água ela precisa ser mais valorizada, a gente tem que aprender a usar a água de uma maneira consciente, não é verdade? E o segredo na educação ambiental está em vocês, crianças. É por isso que os programas de educação ambiental visam muito trabalhar com as crianças, porque vocês estão num processo de crescimento, de formação da personalidade de vocês, e isso vai fazer com que vocês hoje aprendam a importância da preservação, de economizar a água. Vocês vão aprender a absorver melhor a mensagem do que o papai, a mamãe que já cresceram, que já têm hábitos formados. Então, a nossa ideia dentro da educação ambiental é conscientizar vocês para que vocês levem a mensagem para eles, ok? Então, gente, é muito importante economizar água, certo? Algumas dicas para economizar água. O que você pode fazer para economizar? Fechar bem as torneiras, evitar banhos demorados, lavar a área da casa só quando for necessário, não ficar lavando todo fim de semana ou todo dia, tá? Não apertar a descarga sem necessidade, fechar a torneira enquanto escova os dentes. Então, muitos hábitos podem sim ser mudados, certo? Existem vários tipos de água. Nós temos a água salobra, que já tem uma quantidade de sal mais elevada. Nós temos a água
doce, que na verdade não é aquela água doce, é uma água que ela contém poucos sais concentrados, então a gente tem a sensação que existe água doce, água salgada. Tem a água poluída, que é água que recebem sujeiras, e aí contaminações, tem presente ali contaminação. Então existem vários tipos de água, tá? A gente usa água potável, no nosso consumo do dia a dia a gente utiliza água potável, tá? Então façam a atividade, se tiverem dúvida perguntem para a Pro, não deixem de realizar as atividades. Eu sei que isso é um momento muito crítico, gente, mas ninguém estava preparado para essa pandemia, mexeu com todo mundo, mexeu com a escola, mexeu com a família, mexeu com a Pro, mexeu com os professores, pegou todo mundo de surpresa. Mas aproveitando o embalo da aula de ciências, a cada 100 mil anos tem uma pandemia que acontece e mata muita gente. Isso é coisa da vida, tá, gente? A vida tem dessas coisas, tá? Então vamos nos cuidar, fiquem em casa, utilizem o álcool gel, lavem bem as mãos e se cuidem, porque em breve nós retornaremos à nossa vida normal e saudável. Um super beijo para vocês, a Pro sente muita falta de vocês todo dia, mas para a gente se sentir em segurança, para nós ficarmos em segurança, precisamos ficar em casa, tá bom, gente? Um super beijo para vocês. Tchau!